Olá! Imagina só morar num lugar onde, de um lado, o rio pode encher e inundar tudo a qualquer momento, e do outro, uma encosta íngreme pode deslizar. Pois é, hoje a gente vai analisar um estudo fascinante que olhou de perto como uma comunidade real, a Portelinha, em Rio das Ostras, lida com essa dupla ameaça. Vamos explorar uma monografia que investiga a resiliência dessa comunidade diante desses desastres ambientais. Bom, este trabalho é uma monografia de autoria de Luiz Carlos Carvalho Silva, com orientação da professora Tatiana Tavares Rodrigues. Ele foi desenvolvido no âmbito da especialização em Gestão Pública em Proteção e Defesa Civil, um curso da Universidade Federal de Juiz de Fora e concluído em 2024. É um excelente exemplo de como a academia pode produzir conhecimento prático e fundamental para a nossa sociedade. E se essa análise for relevante, considere seguir o canal, curtir e compartilhar. Assim, essa informação tão importante chega para mais gente. Ok, vamos lá. A nossa análise vai seguir esta estrutura aqui. A gente começa entendendo o contexto da Portelinha, depois mergulha nos riscos e na pesquisa em si, vê o que os resultados mostraram e, por fim, as conclusões e a importância desse estudo. Para começar, vamos entender o cenário onde tudo acontece, a comunidade da Portelinha, lá em Rio das Ostras, uma área que, na verdade, é um retrato dos desafios do crescimento urbano acelerado que a gente vê em tantos lugares do Brasil. E olha só que dado impressionante para a gente entender o tamanho do desafio. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a população de Rio das Ostras mais que triplicou em apenas uma década. Imagina só, foi um crescimento explosivo que, claro, criou uma demanda enorme por moradia. E o que acontece com um crescimento tão rápido assim? Bom, junto com a especulação imobiliária, isso acabou empurrando muitas famílias para áreas mais periféricas e com riscos ambientais bem sérios. Foi assim que surgiram comunidades como a Portelinha, em locais fisicamente bem vulneráveis. E aqui a gente vê com clareza a dupla ameaça que a comunidade enfrenta. De um lado, uma parte dos moradores está ali na planície de inundação do rio Jundiá. Do outro, uma outra parte vive em encostas super íngremes, bem instáveis, com risco real de deslizamentos. Mas não adianta só saber que os riscos existem. A grande questão da pesquisa é: como é que os próprios moradores percebem tudo isso? O estudo foi a fundo para entender o ponto de vista da comunidade. Então, o objetivo foi muito claro: avaliar a percepção da população sobre os riscos de inundação e deslizamento e, mais importante, identificar as ações de resiliência que eles mesmos desenvolvem, ou seja, quais são as estratégias de autoproteção e qual a capacidade deles de se adaptar e se recuperar. E para chegar nessas respostas, o autor seguiu uma metodologia bem estruturada, em 3 passos. Primeiro, ele fez uma revisão de tudo que já tinha sido escrito sobre o assunto. Depois, foi para campo, na comunidade. E, por fim, aplicou um questionário super detalhado com 30 famílias, unindo a teoria com a realidade vivida ali no local. Agora a gente chega na parte dos resultados, que trazem umas descobertas bem fascinantes sobre como a comunidade se relaciona com esse ambiente de risco em que vive. Olha só que dado fundamental: a imensa maioria dos entrevistados, 83%, é dona do seu próprio imóvel. Esse é um fator que, claro, pesa muito na decisão de continuar morando ali, mesmo com todos os riscos. E essa alta taxa de imóveis próprios levanta uma pergunta bem importante. Como será que essas pessoas enxergam os perigos ao redor? Será que a percepção é a mesma para todos os tipos de ameaça? E aqui está um ponto, central do estudo. Os dados mostram um contraste enorme. Enquanto 100% dos moradores da área de risco de inundação percebem o perigo, quando a gente fala de deslizamento, a história muda. Só um pouco mais da metade, 58%, reconhece esse risco. Essa diferença de percepção é, sem dúvida, uma das descobertas mais importantes de todo o estudo. O perigo que é visível, que acontece com frequência, como a inundação, é muito mais entendido do que a ameaça talvez mais silenciosa dos deslizamentos. E, como consequência, as atitudes dos moradores refletem diretamente essa percepção. Contra as inundações, eles tomam medidas bem práticas, como levantar o piso da casa. Já para os deslizamentos, a postura é mais passiva, muitas vezes se resumindo a esperar por uma ação do poder público. Essa fala de um morador registrada na pesquisa é muito forte. A gente não faz nada, não tem o que fazer, é só aguardar a chuva parar e as águas baixar.
Isso mostra um sentimento de resignação que muitos têm diante da repetição dos desastres, quase uma aceitação do ciclo de perda e recuperação. Bom, diante de tudo isso, o que a gente pode concluir? A monografia aponta umas conclusões bem importantes. E o que pode ser feito daqui para frente? Para resumir, as principais conclusões são estas. Primeiro, a resiliência individual até existe, mas falta uma estratégia coletiva da comunidade como um todo. Segundo, o risco de deslizamento é muito subestimado. E terceiro, o fato de serem donos das casas acaba ancorando as famílias ali, o que só reforça a necessidade de políticas públicas mais eficazes. Mas, afinal, por que um estudo como esse é tão importante? Vamos pensar um pouco sobre o impacto social e profissional de uma pesquisa assim. Trabalhos como este são vitais. Eles nos dão dados concretos para melhorar políticas públicas, ajudam a fortalecer a resiliência a desastres e mostram o papel essencial da universidade na produção de conhecimento que pode ser aplicado diretamente na gestão pública e na redução de riscos em todo o Brasil. Fica aqui a recomendação. Para um entendimento completo e detalhado da pesquisa, vale muito a pena consultar a monografia original. O link está disponível aqui na descrição. É importante dizer que este material que apresentamos é uma síntese do trabalho acadêmico gerada de forma automatizada com apoio de inteligência artificial, para ajudar na divulgação científica. E, como toda síntese, o conteúdo pode ter algumas simplificações em relação ao trabalho original completo. Por isso, a gente reforça: a leitura da obra na íntegra é sempre a melhor opção.